E eu quero compartilhar com você alguns versículos da palavra do Senhor. Antes eu quero pedir que você se inscreva nesse canal, quero pedir também que você deixe aqui o seu like, isso é muito importante para nos abençoar, e divulgue esse vídeo, esta mensagem para outras pessoas em outros lugares, para serem também abençoadas pelo Senhor. O perigo de olhar para trás. Na vida cristã, na experiência com Deus, na experiência com Cristo, nós descobrimos algo maravilhoso, porque nós fomos transformados e fomos mudados. Muitos de nós estamos vivendo exatamente como aqueles que viviam em Sodoma e Gomorra. Fomos libertos, fomos transformados, fomos salvos, mas muitos ainda continuam olhando para trás. Muitos ainda continuam olhando para Sodoma e Gomorra. Quando da destruição de Sodoma e Gomorra, e é isso que nós encontramos aqui nesse texto da palavra de Deus, de Gênesis 19, quando da destruição de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló desobedeceu a Deus, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Você já pensou? Se transformar numa estátua de sal? Quando Deus nos liberta, transforma a nossa vida, nos liberta do pecado, nos liberta de Sodoma, de Gomorra, usando esta mesma linguagem, Ele deseja que nos tornemos verdadeiramente livres. E significa dizer que é um perigo olhar para trás. O que a gente percebe é que nos nossos dias, muitos são aqueles que são libertos, são transformados, confessam Jesus Cristo como o único Salvador, têm a Bíblia, a palavra de Deus, como regra de fé e prática, mas estão sempre olhando para trás. Não acham nada demais naquilo que está acontecendo neste mundo, nesta sociedade que nós estamos hoje vivenciando. E continuam olhando para trás. Há um perigo muito grande de olhar para trás. Então, você não pode cometer o pecado de ficar como a mulher de Ló, olhando para trás. Olhar para trás traz algumas lições que nós podemos aplicar à nossa vida, que você pode aplicar à sua vida, à sua casa e à sua família. Olhar para trás significa descrença. Ainda que você tenha sido salvo, transformado pelo Senhor, se você está olhando para trás, isso significa descrença. A palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 17, que quem está unido com Cristo, eu gosto dessa tradução, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou um tempo novo. Esse tempo novo é resultado de uma experiência de fé, é resultado de uma experiência de testemunho cristão. É interessante que quando nós lemos essa história narrada aqui nesse texto maravilhoso de Gênesis capítulo 19, nós descobrimos que, mesmo com o testemunho do próprio Ló, com o testemunho de Abraão, com o testemunho dos servos de Deus, a mulher de Ló resolveu olhar para trás. Ela era descrente. Ela até convivia com aqueles servos, mas era pessoalmente descrente. Por isso que quando ela foi resgatada pelos anjos, juntamente com Ló,
e toda a família, e recebeu do anjo a ordem de não olhar para trás, ela, porque era descrente, olhou para trás. E a Bíblia nos diz que ela foi transformada numa estátua de sal. Porque olhar para trás significa descrença. Mas, usando também esta expressão, nós descobrimos uma outra coisa. Olhar para trás significa, nesse caso, desobediência. Porque Deus havia ordenado, através do anjo, para que ninguém olhasse para trás. Mas mesmo assim, a mulher de Ló resolveu olhar para trás, resolveu desobedecer. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, e há vários textos da palavra de Deus que nos mostram isso, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, por exemplo, a Bíblia diz: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda não conheciam a verdade. É impróprio para aquele que já conhece a verdade ficar vivendo na mentira. É impróprio para aquele que já conhece a verdade ficar defendendo a mentira. E nós estamos vivendo numa época em que temos que ter muito cuidado e pedir a Deus que nos dê discernimento espiritual, como devemos nos comportar, nos portar e como devemos testemunhar da nossa experiência de transformação. E isto só é possível através da obediência. A obediência a Deus é resultado, queridos, exatamente do arrependimento. Do arrependimento sincero que acontece aqui dentro do meu coração, que acontece dentro do seu coração. Há um outro texto da palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 13, que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Mas agora eu tenho fé e agora eu sei o que eu estou fazendo. Eu preciso estar alinhado com os princípios da Bíblia, com os princípios da palavra de Deus, com os princípios da vida cristã, do cristianismo. Eu preciso criar os meus filhos assim, os meus netos. Eu preciso testemunhar, e testemunhar desta maneira. Olhar para trás significa desobediência. Mas nessa história aqui de Gênesis 19, quando da destruição de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, porque, em terceiro lugar, olhar para trás significa resistência. Isso mesmo, significa resistência, que você está resistindo àquilo que Deus está lhe proporcionando, aquilo que Deus está querendo realizar, fazer na sua vida. Hebreus 3,15 diz assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra Deus. Quando nós resistimos, nós estamos nos revoltando contra Deus. Nós não estamos aceitando a orientação de Deus. A resistência é resultado, querido, sabe de quê? De um coração endurecido, de um coração que precisa ser trabalhado, que precisa ser transformado, que precisa ser mudado. Por isso, a palavra do Senhor, há uma promessa aqui
em Ezequiel 36, 26, e lhes darei um novo coração, e porei em vocês um espírito novo, nos diz a palavra. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Quando nós somos transformados pelo Senhor, nós experimentamos exatamente isso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E que possamos viver exatamente nessa visão de olhar para Cristo. Nunca olhar para trás. Porque quando nós olhamos para trás, nós perdemos a visão daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer para a nossa própria vida, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos queridos, para os nossos netos, para o nosso ministério. Eu quero orar por você e com você nesse momento. Senhor, muito obrigado por este momento. E muito obrigado por tua palavra. E muito obrigado por registros na tua palavra como este, que nos ensinam, que nos levam à reflexão. Abençoe o meu querido amigo que está me acompanhando nesta hora, nesse vídeo. Abençoe a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu quero pedir a você que se inscreva aqui nesse canal. Quero pedir a você que deixe o seu like, isso é muito importante. Se você ainda não está inscrito, verifique se você não está inscrito. Se você não está inscrito, se inscreva, por favor, nesse canal. E divulgue, propague esse vídeo, esta mensagem, para que outros também possam ser abençoados, tá bem? Faça isso, por favor.